É seguro dizer que vegano é mais do que uma palavra que está na moda. É um estilo de vida real para um número cada vez maior de pessoas. As pessoas que optam por uma vida vegana podem fazê-lo por vários motivos. Para alguns, trata-se de tentar excluir todas as formas de crueldade animal em todos os aspectos de suas vidas, incluindo não apenas alimentos, mas também roupas e produtos domésticos. Essas escolhas cotidianas também podem se estender a produtos para cuidados com a pele, com empresas desenvolvendo produtos que não contêm ingredientes, subprodutos ou extratos derivados de animais e que são feitos sem testes em animais. Os produtos veganos para cuidados com a pele são feitos inteiramente de plantas, minerais e materiais sintéticos seguros. Isso significa que eles excluem todos os ingredientes derivados de animais comumente usados em cuidados com a pele e produtos cosméticos, incluindo colágeno, glicerina, lanolina, queratina e sebo. Mas quais serão os benefícios dos produtos veganos para cuidados com a pele? Será que pode existir algum malefício? Esse mercado de opções veganas para tratar a pele segue sendo ampliado e impulsionado por consumidores cada vez mais exigentes e conscientes. Acompanhe agora o nosso papo e conheça tudo sobre a dermatologia vegana. Eu estou aqui com o Dr. Jonas Bueno. Seja bem-vindo, doutor. Olá. Muito obrigado. Satisfação, grato pelo convite. Estou muito feliz porque a gente vai conversar sobre dermatologia em geral, mas a dermatologia vegana, que é um assunto interessante. E o doutor é vegano, né? Sim. Não é aquela história assim, é importante produto, coisa, mas eu não sou vegano. Não. O senhor é vegano. Sim, há 4 anos. 4 anos, gente. 4 anos. Eu tenho muita inveja de quem é vegano, sabia? Eu tenho muita inveja, é verdade. Eu queria ser com o Dr. Jonas. Dr. Jonas, é muito bom a gente falar sobre isso, porque sempre a gente fala de dermatologia. Quando a gente fala de dermatologia, a dermatologia usa muito a questão dos produtos para que a gente possa obter aquilo que é saudável, que é bom, né? Agora, essa coisa dos produtos sempre foram usados animais, testados em animal, isso era uma prática comum antigamente? Isso é ainda uma prática comum, porque os medicamentos, os antibióticos, anti-inflamatórios, medicamento mesmo, para ser liberado, ele tem que ser testado em animais e em humanos. Sim. Então, nessa parte não tem jeito. Quando a gente fala muito na dermatologia vegana para evitar produtos de origem animal, hoje existem opções de medicamentos, tem medicamentos veganos, mas são muito poucos, mas é mais a parte da estética. Sei. Os nutricosméticos, os dermocêuticos, os cosméticos em geral, que eram muito testados em animais. Eram muito testados em animais? 100%. Nossa, que coisa. O doutor, lembra, o pessoal falava, né, negócio de fazia cosmético com placenta, eu não sei se era mais mito, se era verdade essa coisa, mas usava também coisas de animais, resíduo de animal para fazer cosmético? Claro que nem, por exemplo, o perfume Musk. Ah, o Musk, é verdade. Ele é tirado das vísceras dos animais, dos genitais. Do almíscar, né? Que é o almiscarado, para sair a fragrância almiscarada, ele é tirado dos genitais. Que isso? De roedores, de lontras, de esquilos. E assim... Ah, não é só de um animal, não, é de vários? Não, são de vários. Com certeza não é feito de uma maneira tranquila, né? Você tem que matar, ou tem que matar, né? Tem um VT aqui sobre essa questão de teste animal. Vamos ver, doutor, vamos ver. Itens de maquiagem, perfumes, alimentos, enfim, todos os produtos passam por testes. E muitos desses que citamos são experimentados em animais. Isso porque alguns animais têm as características das células similares aos dos seres humanos, além de serem mais fáceis de criar em cativeiro. É o caso dos ratos, coelhos e camundongos. Porém, esses testes muitas vezes maltratam os animais, fazendo eles sofrerem e sentirem dores. Nos últimos anos, campanhas contra o uso de animais em testes de produtos aumentaram bastante. Nossa consciência vê que isso é errado e tenta mudar essa situação, mas muitas empresas continuam com os testes. Como fazer para esses casos mudarem? Então, existe legislação que proíba esse tipo de teste?
Existem já no Brasil, em outros países, principalmente na Europa, mas o problema maior atual é para as empresas que querem entrar na China continental. Lá é obrigatório o teste animal ainda. Então, muitas empresas... Obrigatório teste de animal. Sim, é obrigatório. E a China é um comércio... Ninguém quer deixar de comercializar. Então, muitas empresas que não fazem no Brasil, tem muitas multinacionais que atuam no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que não fazem nesse país, mas para entrar na China elas toparam. Então, para o vegano, é uma empresa cancelada que a gente fala. Sei. Porque ela compactua com isso. Mas na China é obrigatório. Nos outros países, não. Mas em poucos são proibidos. Então, assim, tem esse viés. Sei. Alguns já são proibidos os testes de animais, outros não é obrigatório, mas também não proíbe, e na China é obrigatório. O doutor, nossa, falou ali no VT, roedor e tal, mas os cachorros, há pouco tempo tinha cachorro. Beagle, lembra que teve Há uns 3 anos atrás. Um canil, só criava Beagle, porque o Beagle é bem dócil. Então, o Beagle é o Snoopy, né, gente? Coelhos e os macacos. Macacos também. E não tem jeito. E agora é possível, né, de repente, toda a dermatologia ou toda a cosmetologia, ela não precisar de produtos, Sim, né? Porque tem as opções de plantas e de algas, as substituições, você entendeu? E hoje temos a pele sintética, que muitos testes podem ser feitos na pele sintética. Mas a pele sintética Sim, e qual que é o problema da empresa que tem que testar? Porque usa muitos conservantes, aditivos artificiais. Quando você vai para o lado natural, que é o que eu falo no meu consultório para o paciente, tender mais para o natural, para os óleos essenciais, para os derivados de plantas, você não precisa testar tanto, porque não são tão irritativos. Se você usa um químico como conservante, o parabeno, o sulfeto, o petrolato, que é um derivado de petróleo, você tem que testar na pele, porque aquilo pode ser irritativo. Aí você vai testar no animal. No animal também. E às vezes até em humanos, dependendo se for medicamento. Entendi. Agora, se for só cosmético, não precisa. Não precisa. Mas se você não usa produtos irritativos, químicos, para que fazer o teste? Não precisa. Então, então, essa dermatologia mais vegana, então, o uso é cada vez menos de conservantes, claro, de coisas assim. Só foi falado no começo, a lanolina é tirado da lã. Isso, da lã da ovelha. Da lã da ovelha, por isso chama lanolina. A vitamina D é do sebo do pelo do carneiro. Tá brincando? Tem a vitamina D2 e a D3. A D3 tem opções veganas e a D2 é sempre de origem animal, que é de resto do pelo do animal. E a pessoa tá lá, bonita, tomando, né? É do pelo do animal? Jesus! Tem a cera de abelha, que usa-se muito em batons. Pode ser substituído pela manteiga de karité, que é totalmente vegetal. E é melhor a geleia real, com certeza. E a geleia real que é tirada da garganta da abelha. Você acha que o cara vai tirar lá e ele vai dar uma anestesia geral na abelha? Ou ele vai lá e tira? Matar a abelha, né? Gente, a detalhes. geleia real é tirada da garganta da abelha? Isso. Gente, é muito sofrimento mesmo. Sim, senhor. Então, são detalhes que a gente, infelizmente, não sabe. E quando sabe, fala assim, pela ética, a gente quer mudar. É interessante uma palavra sua assim, porque a gente não sabe. De repente está tudo bem, mas a partir do momento que a gente sabe, precisa despertar uma consciência, né? A gente tem uma pergunta no VT aqui pro doutor, vamos ver. Quero usar produtos veganos, mas a grande maioria é muito cara. Como posso fazer? É mais caro mesmo, doutor? Não necessariamente, não. Tanto a alimentação como a dermatologia vegana é o mais natural possível. Sei. Então, não precisa ser produtos industrializados e multiprocessados. Quanto mais simples, mais natural e com certeza a chance de ser vegano é maior. Essa frase não é totalmente correta. Os produtos prontos, industrializados, têm um alto valor, sim. Sim, né? Mas você consegue totalmente vegano com menor custo, com certeza. Você aceita café? Não, o café você vai tomar, não é não? Aceita uma água. Ai, meu Deus, mas é café pode tomar? Pode, o café, por definição, ele sempre é vegano. É que eu tomo só descafeinado. Só por isso. Por isso. Não, o café é vegano. É vegano. É vegano. Por definição, sim. Aí, esses blends que eles fazem, aí não. E as empresas, às vezes, que fazem, não são veganas,
né? Então a gente acaba não consumindo por um consumo ético, não que ele não seja de origem animal, mas a empresa que fabrica, patrocina produtos. Ah, entendi. E aí tem esse outra vertente. Tem outra, que tem é um uma outra consumo vertente. não ético. Ah, então é interessante Por exemplo, um refrigerante muito conhecido, sem nenhum conflito de interesse, é a Coca-Cola. Uma Coca-Cola é um produto vegano, por definição, mas ela patrocina rodeios. Então eu não consumo. Entendi. Ah, olha que interessante. Isso é interessante. É um consumo ético. É um consumo ético. Não que tenha o produto ali, mas o que ela... É verdade, é verdade. Entendeu? Que nem a Hellmann's é a maionese mais conhecida. E eles têm a maionese vegana, que é perfeita e idêntica. Ah, não é ovo, né? Com ovo, né? Não é com ovo, mas o sabor é idêntico. Então, se você colocar e não avisar, a pessoa não descobre. Não sabe. Mas o vegano, tem uma vertente do vegano que não consome por ser um consumo não ético, que está patrocinando uma empresa que não é vegana. Ah, ela não é vegana. Não. Ela não é vegana porque ela faz produto que não é vegano. A Seara também tem uma linha de vegetais que eles colocaram no mercado recente. De bife. Está tendo muita saída. O que eles fizeram? Eles tiraram o nome Seara da embalagem. Porque as pessoas não estavam querendo consumir mesmo sendo vegetal. Porque a Seara mata frango. Da Friboi. É verdade, olha, é verdade. Então, tudo é uma coisa casada na outra. Então, não consumir alimentos de origem animal é uma coisa. Aí, o segundo passo... Consumo ético. Aí tem o consumo ético. Ah, eu já aproveito e já falo. Eu não vou assistir essa Copa porque é no Catar. Porque o Catar lá não respeita a mulher, não respeita o homossexual, não respeita ninguém, não respeita nada. E ainda queria pôr um aplicativo para roubar dado das pessoas. Vocês viram isso hoje? Então, eu não vou assistir a Copa do Catar. Depois vocês me contam o resultado. Quando foi. Aqui, ó. Vamos ver um VTzinho de alguns produtos que são veganos e a maioria de nós não sabia. Vamos ver. Que são veganos, né? Vamos ver. Macarrão integral, eu até trouxe 2 exemplos aqui de casa. É muito comum você ver macarrão com ovos, né, no mercado, mas a maioria dos integrais não contém nada de origem animal. Esse, por exemplo, é um macarrão integral que a gente compra aqui em casa. E quando a gente olha os ingredientes, só tem farinha de trigo integral e glúten de trigo. Não tem mais nada. Outro exemplo é esse aqui, orgânico, que a gente encontrou no mercado, e ele também só tem sêmola integral de grão duro e água. Outra coisa que eu adorava comer quando eu era menor, quando eu ainda não era vegana, é a torta alemã, a torta holandesa, a torta de bolacha, o pavê, né, que eles levam a bolacha maisena, e é aquela bolacha bem tradicional que várias marcas têm no mercado, e a marca Marilã, não sei se você já viu aí no seu supermercado, ela tem uma opção de bolacha maisena sem nenhum derivado animal. A mesma coisa nos outros produtos da marca, tem bolacha recheada, tem vários tipos de biscoito da Marilã, biscoito ou bolacha? Comenta aqui embaixo. São veganos, naturalmente, não estão escritos, né, como eu falei, no pacote, mas é só dar uma olhada nos ingredientes que você vai ver que são aptos para os veganos. Interessante. Olha, hoje eu aprendi coisa muito interessante. A diferença que você fez de consumo vegano e consumo ético é muito interessante, muito interessante. Agora a questão, eu vou sair um pouquinho da dermatologia, pode? Sim, claro. A questão das vacinas. As vacinas, geralmente, elas são testadas em animais e humanos, né? Existe algum outro meio, de repente, de a gente obter uma vacina que não seja testada? E também há pessoas que optam por não ser vacinados por causa desse uso? Então, a sociedade que criou o termo veganismo, que é Vegan Society, ela, por definição, fala que nós devemos, na medida do possível, evitar o consumo de produtos de origem animal e de exploração animal. Ponto. Tá. Então, essas vacinas saíram agora por causa do Covid, devido à necessidade da urgência, muitas puderam pular a fase de teste em animais. E foram feitas direto em humanos. Você entendeu? Então, existe essa possibilidade. Mas uma hora vai ser testado, sim. Mas tem uma vacina que é da Moderna, americana, que ela não é testada em animais. Não é mas em humanos sempre obrigatório. Para chegar no humano, ele passa pelos testes do humano. Agora, se não for descrito, se não vier, ou seja, o produto, o alimento, o cosmético, você não tem como saber se é vegano ou não. Não, tem que confiar na embalagem, na descrição do fabricante. E a questão de confiança. Aí eu vou julgar uma cisânia. Será mesmo que, de repente, não foi? Ou existe algum órgão fiscalizador para que a gente possa dizer, ó, esse cosmético é vegano? Algum órgão fiscalizador?
Porque a Anvisa controla, né, as formulações em geral, e hoje nós temos, felizmente, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que fornece os selos de autenticidade quando o produto tem, que ele certifica que ele é vegano. Desde o produto, do ingrediente e dos fornecedores. Porque não adianta o produto ser vegano, mas o fornecedor não ser, então ele não enquadra. O fornecedor tem que ser também. Entendeu? Senão não consegue o selo. Doutor, e a questão, você no consultório, você tem como prática, como é a sua ética também, você só receita e só aconselha produtos que sejam assim ou não? Na medida do possível, porque tem opções ainda que não existem, não tem jeito. Então, como eu olho sempre o paciente no todo, eu tento entender qual é o momento dele, qual a necessidade dele, apesar de eu ser especialista, dermatologista, cabelo, pele e unha, eu tenho que ver o paciente no todo, a sua parte clínica geral também, inclusive as emoções, sentimentos que repercutem na pele. 30% no mínimo das doenças dermatológicas são de causas emocionais. Tanto que hoje eu faço a psicoterapia para eu entender um pouco mais desse lado, e eu fiz alquimia floral também, porque as emoções influenciam na pele e no corpo. Entendeu? Ainda mais cabelo, pele e unha, coisa que o cabelo começa a cair praticamente... Então eu consigo dar esse enfoque. E hoje eu já consigo substituir muitas vezes o paciente, praticamente 90%, a não ser uma medicação, uma terapia de resgate, que o paciente precisa de um antibiótico, alguma coisa, mas a maioria dos meus produtos, do meu receituário, é sem origem animal. Botox é vegano? Ele é um medicamento, então ele não entra nessa classificação. Medicamento, a gente não classifica se ele é vegano ou não. Não. Só quando é um cosmético. Ah, não sabia, o medicamento, ele não tem essa... Porque ele é um medicamento. É um medicamento, Não tem como ser vegano, não importa. A toxina botulínica é derivada da toxina das bactérias. É uma bactéria, Isso, derivado delas. Então, por definição, não seria vegano, mas ele é um medicamento. Entendi. Tá? Que nem o ácido hialurônico que a gente usa para os preenchimentos, a gente tem ácido hialurônico nas articulações, tem até dentro do olho, então a gente usa como uma medicação. Então ele não entra nessa classificação, se é vegano ou não. Mas muita coisa também pode ser sintetizada também, não pode? Pode, com Por exemplo, certeza. a gente falou de algumas coisas que são hidratantes, lanolina e tal, a glicerina. Existe hidratantes sintéticos, não existe? Não que seja sintético, mas são os produtos de origem vegetal. Ah, vegetal, é verdade. Por exemplo, a manteiga de karité é o maior substituto que a gente tem para batons, para lips, para gloss, para hidratantes, e os óleos essenciais como antissépticos, como recuperadores de pele, como cicatrizantes, os óleos essenciais puros, porque muito óleo essencial que vende por aí tem petróleo no meio. Contaminação. E também os microplásticos, então tem que ter muito cuidado. Gente, é muito difícil. E aí tem a linha Clean também, que é a linha que prioriza o uso menos de plástico. Então, as embalagens shampoo em barra, porque a água já tem no chuveiro, para quem no shampoo? Então, o shampoo vem em barra, o condicionador também. Então, você já economiza água, além do que é mais fácil de transportar. Mais fácil. Pesa menos na mala. Shampoo e coisa condicionador já tem em barra. Sim, senhor. Que demais! Para economizar água e diminuir a produção de plásticos. Tanto que as empresas veganas geralmente têm essa linha mais natural, então eles usam também essa linha menos plástico. Então, as embalagens são de papel. As embalagens, não limita só de papel, que você falou? Com mínimo de plástico. Eles tendem a usar menos plástico possível. A Natura está caminhando muito para isso, né? Eles têm uma linha vegana. Não tem? Tem. E eles são muito, assim, responsáveis com a biodiversidade. E são produtos acessíveis. O dermatologista não prescreve, porque a gente não tem estudos. Mas é uma linha acessível, que é uma opção de dermatologia vegana, sim. A Boticário tem opções também. Interessante. Já as outras são meio duvidosas às vezes. E essas grandes empresas, elas têm que se adequar, porque senão vai começar... é público, né? É venda, E está crescendo essa tendência de usar mais produto vegano? Sim, eu te falo, eu sou vegano há 4 anos. Hoje eu falaria que existe no mercado 5 vezes mais opções de produtos veganos do que há 4 anos. 4 anos atrás? Sim. A minha transição foi... é na roupa também, é na roupa, né? O couro, né? A gente usa o couro sintético, não o natural. Couro sintético. Isso. E hoje em dia tem produto de couro derivado do cacto. Da cana. Seda. A seda... A gente não usa, porque é uma exploração animal do bicho da seda. Do bicho da seda. Então, a seda não é vegano. Não é vegano. Não é vegano. Não, o linho porque o linho é do algodão. Da coisa e tal. Agora, a seda, então, não é. Não, porque é exploração animal. Agora, olha que interessante isso. Você falou da roupa, mas a roupa também
Mas aí vai também de corante, essas coisas tudo. Ó, uma coisa que eu vou falar de corante que as pessoas às vezes ficam muito impactadas. Os corantes vermelhos, os rosas, bolacha de morango, sorvete de uva, o sorvete de morango, na maioria das vezes, ele é derivado da cochonilha. A cochonilha. Que é um inseto. Que é um insetozinho. E quando esmagado, ele solta um líquido meio rosa, meio roxo, que é o que dá cor aos alimentos. A cochonilha, é verdade. Aquelas pulguinhas que tem na planta, coisa aquela então, cochonilha. Você está comendo o resto do animal. Resto do animal. Animal podre ali. Animal podre. Amassado vivo. Amassado vivo. Porque você pega, se você vê na planta, em algumas plantas, dá muitas vezes aquelas cochonilhas, uns piolinhos, né? Uns piolinhos, né? Coisa. Imagina a quantidade que precisa fazer de corante. De corante. A criação que deve ter. Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora. Então tudo repercute. Agora, a questão da cosmética, a questão de sabões e tudo isso, o sabão sempre foi feito de sebo. Sempre foi feito de uma gordura animal. Hoje, mas ela... Sabão, não um sabonete. O sabonete, não. Não. O sabonete para se lavar a pele, não, porque daí o sabão ele vai ter a soda cáustica, algum calcificante. Eu sei fazer sabão, fiz muito sabão na minha vida. Isso, mas ele é muito alcalino, ele pode irritar a pele. É. Então a gente usa o sabonete. Sabonete. Né, que daí tem outros componentes, que são os detergentes. Que é um pouco mais leve. Que não é também de origem animal, que não é de origem, geralmente. Aí assim, não necessariamente são de origem animal, mas a maioria são testados em animais. Testado em animal. Isso. Toda hora esqueço. Não é o de a gente esquece. Então, para ser vegano, ele não pode ter origem animal e ser testado em animal. Esses são os dois critérios básicos. Isso mesmo. Então, muitas vezes o produto não tem origem animal, mas ele foi testado em animal. Os óleos essenciais, geralmente, são óleos... De planta, 100% de planta. Sempre de planta. Isso. A gente não está falando de óleo que tenha... Não pode ser óleo mineral comum, que óleo mineral comum e ele vem do petróleo também. Ela é do petróleo. Isso. Nossa, mas é difícil, hein? Mas é interessante. Eu tive que estudar tudo de novo, uma nova especialização. Eu imagino o senhor como médico... Teve que estudar, para fazer essa especialização, teve que rever tudo. E manter o que eu aprendi. Eu não posso descartar o que eu aprendi, eu tenho que ampliar, não descartar. Então, meu Deus do céu. Eu tenho que associar, muito interessante. Foi um desafio pessoal, socialmente, né, no convívio com as pessoas, não ter a restrição alimentar, principalmente. Sim. Né, e o estudo entre os colegas médicos mesmo, que tem uma barreira muito forte. Que coisa. Com certeza. Não, eu imagino, porque isso não é... Não entendem. Não entendo. Aliás, é um pouco difícil para uma parcela da sociedade entender, né? Porque para falar, não sei o quê, sempre tem... É o estilo de vida. Isso, é o estilo de vida. É que às vezes é meio complicado falar isso, que às vezes cria... Você quer ser? Não, eu conheço bastante, tenho muitos amigos veganos. É? Mas daí o pessoal não convida muito, porque... Não convida, porque você fala gera assim... eu vou convidar o doutor para ele. fazer a comida à parte para ele. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer para ele comer, meu Deus do céu? Vegano? É ótimo. Então, mas... Lar Vegan aqui na Rua Clélia? Sim. Conhece o Lar Vegan? Sim. Lar Vegan? Nossa. Esse restaurante é um dos melhores vegetarianos, Olha. os mais antigos em São Paulo também, viu? Olha. Os mais antigos. E falando que a proteína vegetal é mais fácil de absorver do que animal. Porque o animal comeu o vegetal. É verdade. E a gente comendo o animal, a gente absorve a proteína dele. Então é mais fácil comer o vegetal direto. Aí você tem, porque eu ia perguntar isso assim, sem a proteína que a gente come do animal, a gente vai obter essa proteína só vegetal? Só vegetal, principalmente dos grãos. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, do tofu, que é da soja, entendeu? Geralmente dos grãos você consegue as proteínas necessárias, tranquilamente. Nossa. Tranquilamente. Vou te dizer uma... Olha, doutor, sempre fala assim, quando tá ficando bom, a gente tem que acabar. O Rogério, ele vai cantar pra gente aqui, mas tofu é a coisa mais ruim que eu já vi na minha vida, pelo amor de Deus. É só fazer marinado, saber fazer, que dá certinho. Não tem gosto de nada. Ele cru é sem graça. É, né? Mas temperado fica ótimo. O padre no lar vegetariano vegan lá na Clélia, ele vai gostar. Quero ver. Você paga. Aqui, ó. Você paga. Aqui, doutor, muito obrigado. Gente, é fantástico o trabalho. É fantástico mesmo. O trabalho, olha, uma dermatologia vegana, mais saudável, mais, né? E olha, não é mais caro. Isso que é interessante. Isso. Né? É uma realização pessoal e para o meu paciente também, profissional. Atenção, siga o doutor, @dermatovegano, @dermatovegano.
Atenção, e você também pode se inscrever no canal do YouTube, que é muito bom, Dermato Vegano, um canal do YouTube. Doutor, esse telefone pode dar ou é pro telefone pessoal? Não, É do consultório. Pode dar? Pode. Do consultório, então pode dar. Ó, entra lá em contato, se quiser uma vida mais ética, mais saudável, 0 operadora 11 96864 0398. 96864 0398. E @Dermato Vegano ali. Doutor, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado.